Canindé dá ruim, né? 18h49, vamos voltar ao Frasqueirão. Rodrigo Ferreira, vem daí, Rodrigo. Muito bem, Marcos. Voltando aqui direto do Complexo Vicente Farache, já aqui ao meu lado, né, o presidente do ABC Futebol Clube, Bira Marques. O presidente vai bater esse papo exclusivo com a gente aqui, né? Tá chegando aí para participar agora da confraternização final aí da temporada do ABC. Presidente, boa noite. Obrigado por atender aqui o convite da gente mais uma vez. Passou um pouco, né, esse sufoco aí. O ABC tava ali com aquele sentimento, um pouco de angústia de poder ir para a Série D, mas pelo menos nesse sentido deu tudo certo. A equipe conseguiu garantir a permanência na Série C para o ano que vem. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Marcos. A todos que estão aí no estúdio. Também ao torcedor alvinegro, né? Realmente, eu acho que era o mínimo que nós poderíamos fazer, né? Muita dificuldade desde o ano passado, né? Para a gente... começamos tarde demais para montar uma equipe, e tudo isso a gente sabe das dificuldades. E a equipe não deu a liga necessária, né, que a gente esperava, e teve que remontar isso, que foi pior ainda, né, remontar outra equipe para que a gente finalizasse, né, e eu acho que por pouco aí a gente não conseguiu uma classificação. Ô, presidente, esse processo de remontagem, né, que era necessário depois do fiasco do estadual, muita gente acredita que ele aconteceu, mas aconteceu de maneira lenta e, né, durante a competição. A ABC teve aqueles 15 dias ali entre o final do estadual e início da Série C, havia aquela indefinição com relação à permanência ou não do Marcelo Cabo. O senhor acredita que aquela indefinição, né, naquela intertemporada pode ter prejudicado também o planejamento da equipe? E quais foram as dificuldades que vocês tiveram também para tentar agilizar um pouco mais essa reformulação, mandar embora aqueles atletas e trazer os outros? Pode sim, acredito que sim, pode ter atrapalhado. Né? Tudo que a gente começa errado, e para você remontar, isso dá trabalho, né? E assim, você vê que nós tivemos, a demora era fazer os acertos, né, com os atletas que nós tínhamos contrato até o final da Série C, né? Eram atletas que têm valores mais elevados, né? E a gente teve que negociar com bastante cautela e cuidado para que a gente não gerasse uma dívida trabalhista, e graças a Deus não foi gerado, né? A gente conseguiu fazer as negociações e assim tocamos da melhor forma possível. A reformulação, ela existiu, né, presidente? A ABC, acho que se a gente for contar da chegada de Fonseca na terceira rodada para o final agora, foram 14 jogadores aí contratados. Alguns deram certo, outros nem tanto, né? Principalmente ali do setor de ataque. Foi onde a ABC teve mais dificuldade nessa competição. O senhor também pensa dessa maneira? É verdade. Assim que terminou o estadual, eu dei até uma entrevista, eu acho que em Marco Lopes TV realmente, dizendo que a gente ia fazer uma reformulação. Foi feita uma reformulação grande, né? E consequentemente, a gente teria que contratar. Né? Então, 14 atletas que foram contratados, e o tempo inteiro nós sempre tivemos aí em torno de 28, 29, 30 atletas no geral, que é exatamente o que um treinador procura, esse número de atletas para trabalhar. Então, assim, em nenhum momento a gente ficou o plantel inchado, né, com atletas demais. A gente sabe que, como tinha... Uma coisa é você fazer um planejamento e iniciar uma pré-temporada com os atletas e você fazer reforços pontuais, como isso já foi feito, né? Nós tivemos o acesso, né? Quando a gente teve o acesso, foi feito exatamente isso. Nós tínhamos feito um bom estadual, né? E a gente fez contratações pontuais, que aí esse ano não foi o caso. A gente teve que remontar tudo. E aí isso dificultou bastante. Presidente, e agora, já até pensando em 2025, eu sei que a sua gestão ela vai encerrar agora no final do ano, mas tem alguns jogadores com contrato, poucos, né? Adeilson, Reis, Daniel, que renovou recentemente. Dá para fazer algum trabalho assim de já tentar renovação com esses jogadores que se destacaram? Posso citar aqui Lucas Sampaio, né? O próprio Richardson também, que está com essa definição aí, se vai continuar ou não. O Churran também, que foi bem, né? Fez uma boa Série C, pelo menos na nossa avaliação. Dá para adiantar esses processos, mesmo o senhor sabendo que não será o senhor que vai estar à frente da presidência ano que vem? Não é fácil, Rodrigo, fazer isso, porque todo mundo sabe, eu já disse várias vezes, que meu candidato é Fred, mas mesmo sendo Fred, né, tem uma eleição e assim, eu prefiro que quem
ganhar a eleição, ele toque, né? Porque assim, eu particularmente, se eu fosse continuar, eu ficaria com alguns atletas, principalmente atletas ali que do meu campo para trás a gente tinha formamos um bom plantel ali, né? Então não é à toa que nós fomos a quarta melhor defesa da Série C, né? Então assim, você pega Richarlison e Thuram não teve sequer um cartão amarelo, né? Richarlison teve 2, se eu não me engano. Então assim, nós tínhamos um time bom, né? E olha que Paulo também estava treinando bem e eles não deram chance para ele, né? E é um cara que se dedicou bastante, né? Eu acho até que merecia também ficar pelo desempenho dele nos treinamentos, pelo caráter do Paulo também. Então, assim, eu acho que tem alguns atletas que era importante ficar até para você começar a ter um início de temporada, até porque a gente vai participar da pré-copa, né? Então, assim, se você já tem um meio time, vamos dizer assim, você já ganha processos, né? Que eu acho que era importante. Mas, assim, eu não tenho assim essa questão de renovar nenhum atleta, a não ser que algum desses pré-candidatos disseram que não, a gente preferia ficar, unanimidade, né? Mas não assim que fosse por mim em si, né? Mas se teve essa unanimidade, pode tocar alguma coisa, se assim eles quiserem. Perfeito. Quem está na 95 Base FM agora segue na programação normal. A gente vai continuar pelo YouTube do Marcos Lopes TV, aqui conversando com o presidente Bira. Mais algumas perguntinhas aqui, presidente. Com relação também ao trabalho do Roberto Fonseca, né? Queria saber qual foi a sua satisfação nesse trabalho do Roberto Fonseca, Bira. O senhor ficou satisfeito com o que ele desempenhou aqui? É claro que todo mundo imaginava que a ABC pudesse brigar por uma classificação e acabou brigando só pela permanência, né? Mas qual o balanço que o senhor faz do trabalho do Roberto? O Roberto é um bom profissional, né? Assim, foi um cara que assim que a gente pensou em trocar, eu pensei em trazer Roberto, né? Nós estávamos perdendo muitos jogos, eu acho que nós tínhamos ali, desde o estadual, tendo muita dificuldade nessa questão da parte defensiva, né? E se a gente não cuida da parte defensiva, para ganhar jogo é um pouco difícil, né? Porque você sempre vai correr atrás. E aí eu preferia Roberto por ter conhecido, ter trabalhado com ele aqui em 2015 já, né? Então, assim, Roberto, inclusive, mudou bastante, né? A sua característica também. Bom profissional, sempre teve a abertura da gente conversar, né? E ver as coisas diferentes, às vezes, né? E, assim, eu acho que pela parte que a gente não teve um acerto na questão do ataque, eu acho que foi isso que prejudicou demais o trabalho dele, o desenvolvimento da equipe, né? Então, haja vista a quantidade de atletas que foi utilizado na frente durante toda a competição e as coisas não caminharam bem. Pois é, o ABC fez 18 gols no campeonato, 15 jogadores diferentes, né? Não teve aquela referência assim de gol. Quem mais fez gol foi o Gênison com 3. Oi, Dionísio, pode falar. Não, só para perguntar ao presidente Bira, e aí você retransmite a pergunta para ele, Perfeito. Se ele acredita que o próximo presidente que vier assumir o ABC, se vai encontrar um cenário financeiro melhor, já que ele pegou um passivo gigante para pagar nos últimos anos, ou seja, ele entrega o ABC na Série C, pegou na D, entrega com a redução de passivo gigantesco, se o próximo presidente vai ter mais flexibilidade no orçamento, já que boa parte do passivo trabalhista, principalmente, foi pago na sua gestão. O Gringo está perguntando, presidente, se o próximo a sentar na cadeira de presidente da ABC vai ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar do ponto de vista financeiro, né? Uma tranquilidade que o senhor, a gente notadamente sabe que não teve devido aos constantes bloqueios, a dívida trabalhista era muito alta. Essa é a pergunta que o Gringo faz. Gringo, eu acredito que não. Eu acho que nós temos uma dívida trabalhista ainda que ainda, de certa forma, atrapalha muito a vida do clube, né? Então, quem vier para cá, ele tem que ter um
um bom diálogo com a Justiça do Trabalho, então ele vai ter muita dificuldade, né? E foi isso que a gente tentou fazer o tempo inteiro, né? Para você ter uma ideia, esse ano mesmo, o ano passado nós deixamos 50% do que o clube recebeu na Justiça do Trabalho. Então, assim, para você fazer um time numa competição bastante competitiva, que é uma Série B, isso é muito complicado. A mesma coisa agora na Série C, quer dizer, eu vim receber recursos da CBF, tanto da Copa do Nordeste como da Copa do Brasil, já agora no mês de junho. Então, assim, você vai fazendo praticamente mágica, né? Então você fica receoso do que vai fazer, porque não sabe se aquele recurso, se o que foi acertado você vai ter de volta, né? Então, assim, é uma dificuldade enorme. Logicamente que dentro daquilo que eu peguei, que eu passei, né, o presidente que sentar agora na cadeira, ele vai ter muito mais, menos dificuldade, vamos dizer assim, né? Mas vai depender muito dele, do trabalho que ele fizer, do diálogo que ele tiver com essas dívidas, porque a dívida existe ainda e é necessário contê-la para que o clube possa crescer realmente. Então, enquanto tiver isso, o clube pode ficar aí patinando entre um acesso, uma queda, outro acesso, né? Mas, assim, no geral, eu fiquei feliz pelo a gente pôde fazer aqui dentro, porque o clube fazia 5 anos, né, que não ia numa Série B, e nós conseguimos colocar lá na Série B, né? E, assim, infelizmente a gente não teve como manter, e pela dificuldade toda que nós sabemos que tivemos, o torcedor às vezes não aceita esse tipo de coisa, mas é a realidade, e dentro dessa realidade a gente não pode fugir. Presidente, o Ricardo Furtado teve... Oi, Dionísio. Só para complementar mais uma também para o presidente Bira, vamos aproveitar a sua presença. Pergunta ao Bira também se então, diante desse cenário já para 2025, se não seria também o momento do ABC pensar alternativas financeiras para que entre dinheiro novo no clube, sejam de outros negócios, ou fazer uma SAF própria, ou investimentos no que tem ainda de patrimônio, parcerias, para poder entrar dinheiro novo além do futebol? O Gringo está perguntando agora, presidente, se diante disso que o senhor expôs, né, já não seria o momento do ABC começar a pensar também em outras formas de arrecadação, né, para que o clube pudesse também se manter, ter uma vida financeira um pouco mais saudável para além só do futebol. Com certeza, eu acho que nós temos algo muito importante para tentar implantar ainda no clube. Infelizmente o tempo é curto e o futebol consome, né? Porque às vezes que eu saí de perto do futebol para tentar implantar alguma coisa, chega a crise, e na crise é o presidente que responde, é o presidente que tem que estar lá, né? E assim, eu terminei perdendo, vamos dizer assim, algum tempo muito dentro do futebol e outras coisas que a gente tinha que fazer aqui para o clube, e até para que tivesse recursos recorrentes, né? Porque as pessoas podem achar que o ABC Futebol Clube é como se fosse um poder público, uma prefeitura, por exemplo, que vai ter um orçamento direto, e não é. Você tem que buscar, você tem que... Depende do campo, né? Também, né? Mas assim, a gente, até por mim vir da área empresarial, de certa forma, facilitou algumas coisas, né? Então, assim, a gente trouxe muito patrocínio para cá, né? E foi esses patrocínios que fez com que nos ajudasse, tá? Então, assim, quando a gente colocar alguém, se não tiver esse pensamento de buscar, que assim, como o humor do futebol não é assim, se o clube não estiver bem, não tem sócio, né? Então você não tem receita. E aí, se você não tiver outro tipo de receita para você equilibrar, você termina tendo muita dificuldade, né? E assim, os candidatos já têm que saber disso, né? Tem que ter orçamentos para bancar tudo, porque não é só o sócio que vai bancar o clube, né? O clube é gigante, tem muita despesa, diariamente tem muita despesa, né? Aqui nós tínhamos com atletas para mais de 100 colaboradores, então assim, é uma verdadeira prefeitura, vamos dizer assim, né? Então assim, a gente tem que ter receita para que mantenha isso, né?
E, além do mais, não é só salarial, né? Quantas coisas que você tem para fazer aqui no complexo como um todo, né? E a gente tentou, de certa forma, ser equilibrado. Dava para fazer tudo? Não dava, mas a gente tentou fazer e equilibrando, cuidava de uma coisa, cuidava de outra, e assim a gente foi tocando até o final da nossa gestão. Presidente, o Ricardo Furtado esteve com a gente lá. Oi, Marcos. Não, deixa eu só mandar um abraço aí para o presidente Bira Marques. A gestão está se encaminhando para o final. E um negócio que chamou a atenção depois do jogo, certamente você iria abordar esse tema, mas eu já vou antecipar, foi a entrevista do Alisson, um tanto quanto desequilibrada, quando o Alisson disse que tem gente dentro do ABC que pensa mais em negócios próprios do que propriamente no clube. Como é que o presidente viu isso aí? E se existe a intenção, o interesse de uma renovação com o Alisson para a próxima temporada? O Marcos está abordando a situação da entrevista de Alisson depois do jogo, né, presidente? Acho que o senhor deve ter visto. Ele acabou dizendo em algum momento da entrevista que existiam pessoas dentro do ABC pensando mais em negócios do que no clube. E aí o Marcos pergunta, né, se você identifica isso dentro do clube ou se é uma percepção do Alisson e também se há interesse de permanência para ele também para o ano que vem. Veja só, o Alisson é um grande ídolo do clube. Eu acho que é o último ídolo que o ABC tem. Então, assim, eu não ouvi a entrevista do Alisson, mas logicamente que houve uma repercussão, né? E dentro da repercussão que houve, para muitos foi uma repercussão negativa, né? Eu acho que um momento talvez impróprio, né, para ser colocado, né? E assim, falta um pouquinho mais de transparência do Alisson. Eu me dou muito bem com o Alisson. Ele, quando terminou o jogo ali, ele me agradeceu por tudo que nós fizemos por ele. Eu acho que eu não fiz nada por ele faz por si só, né? Eu acho que o Alisson é um cara que tem suas dificuldades para alguns, mas comigo nunca teve. A gente sempre se deu muito bem, né? E ali a gente se abraçou e tudo. Então, assim, eu realmente não busquei. Eu só acho que o Alisson poderia dizer quem é, quem não é, né? Porque fica mais fácil a gente colocar as coisas. Comigo, com certeza, não deve ser, né? Até porque quando terminou ali, a gente bateu um papo. Eu nem tinha sabido que ele já tinha dado essa entrevista ou não, né? E para mim foi assim, pela repercussão que eu ouvi falar de alguns, né? Acho que não foi uma boa entrevista, pelo menos nesse momento, né? E se queria desabafar alguma coisa, diz logo nomes, diz logo tudo, né? Então, assim, eu não tenho, fácil, né? Porque assim, eu não tenho essa percepção, até porque pela situação que o clube estava vivenciando, eu abandonei minhas coisas para ficar com o clube de uma forma geral. Então, assim, eu viajei com o clube para São Luís, passamos 5 dias, fomos para Caxias mais 5 dias, quer dizer, dormindo mal, fazendo tudo que o atleta fazia, eu também fazia, né? E assim, tinha hora que dava de psicólogo lá, conversava com os caras, conversava individual, ia no quarto deles, né? E assim, então a gente fez de tudo para que a gente chegasse numa situação diferente daquilo que estava parecendo que ia acontecer, que era a questão do rebaixamento. Então, para mim era importante demais essa permanência, porque a gente pegou o clube na série D, e tem muita gente que diz que Bira não entende nada de futebol, realmente, né? Mas assim, a gente de certa forma deixou o nosso nome marcado na história, porque o ABC tem 2 acessos seguidos, isso nunca aconteceu e aconteceu com Bira, né? Então é uma coisa divina, coisa de Deus. Poderia acontecer com qualquer outra pessoa, mas aconteceu comigo, né? Com 2 acessos, e infelizmente tivemos uma queda, e eu considero que a permanência da Série C é mesmo ter sido um outro acesso por todas as dificuldades que nós passamos durante o ano. Presidente, sobre a eleição, para a gente finalizar aqui, eu sei que o senhor tem os compromissos ainda aqui no clube, está marcado, né, pelo estatuto para o último domingo de novembro, né? Só que existe um temor por parte do torcedor, da imprensa também, de que isso acabe atrasando um pouco o processo de montagem do plantel para o ano que vem, né? Não acontecer de repente o que aconteceu ano passado, né? Esse ano, na verdade, que teve que esperar o término da Série B, a ABC acabou largando atrás. Existe alguma possibilidade, presidente, de vocês discutirem internamente, de colocar essa situação no conselho para ser votada, para ser apreciada, de antecipar um mês que seja essa eleição? E eu já deixei à vontade, assim,
Bira não é empecilho de nada, né? Assim, o que for melhor para o clube, eu estou à disposição, né? Se quiser antecipar, antecipa, né? Eu acho importante, até porque o ABC precisa montar esse elenco quanto antes, né? Nós temos alguns atletas aqui que eu acho que era importante a permanência, né? Então até nisso eu estou dizendo mas não sei, até Fred, por exemplo, não conversei com o Fred sobre isso, não conversei com os outros candidatos sobre isso, né? E assim, eu acho que é importante demais começar a fazer essa sondagem quanto antes com os atletas para tentar fazer um plantel logo agora no início do que deixar para o final, depois da eleição. Vai ficar muito curto, eu acho. Pode ser até que essa pré-copa seja em dezembro, né, esse ano, porque não teve parada como teve o ano passado, né, porque foi no início de janeiro, diferente, né, mas eu acho que quanto antes estruturar tudo isso, melhor. E está definido que o candidato da situação vai ser mesmo o Fred Menezes? Eu acho que Fred é um cara muito preparado por conhecer já o clube, né, e já ter toda essa questão da sequência, de todo o trabalho que foi feito, e tem conhecimento de tudo que tem sido feito, né? É diferente de quem não está no dia a dia do clube, que muitas não estão, e acha que é uma facilidade muito grande, e eu acho que vai ser um impacto muito grande se chegar alguém que não tem esse conhecimento, né, para gerir. Não estou dizendo que vai dar errado, mas a possibilidade de dar errado é muito grande, né? Então, assim, entre deixar o clube na mão de Fred, por exemplo, que já tem conhecimento há longo tempo do clube, de uma forma geral, é muito melhor do que você apostar em uma pessoa nova nesse momento, né, sem ter muito conhecimento do clube, e isso pode dar problema para o próprio clube. Eu não estou dizendo que não vai dar certo, né? Pode até dar muito certo, mais do que certo, inclusive, pode ter 3, 4 acessos seguidos, mas são coisas diferentes, e a gente tem que ver que o futebol ela é totalmente diferente daquilo que a gente pensa aí por fora, né? Então, assim, a realidade do futebol é totalmente diferente de tudo aquilo que a gente pensa. Presidente, obrigado por ter atendido aqui o nosso convite. Oi, Dionísio. Não libera o presidente ainda não, que eu tenho mais um questionamento, na verdade... Ele tem mais uma pergunta. Na verdade... Eu ia liberar, agora você reclama com ele, tá bom? Segure. Diga que Selma tá na livraria ali, pode ir. E tá tranquilo. Diz que Selma aí, tá na livraria, diz pra deixar você tranquilo. E ar-condicionado tá funcionando, ar-condicionado tá funcionando. O ar-condicionado tá funcionando, não tá quente, entendeu? Ô, Bira, Manda. qual foi a maior dificuldade, pergunta ele, Rodrigo, nesse tempo de gestão, que era essa pressão para quebrar o patamar financeiro, ou seja, contratar jogadores por pressão, salários elevados, e ele sempre manteve esse norte financeiro, foi muito seguro ali com os números, aguentando muita pressão. Queria saber se foi essa a maior dificuldade e do que ele viveu dessas negociações com a Justiça do Trabalho, com fornecedores, ou seja, tentando ao mesmo tempo pagar, cumprir, pagando sempre dentro do mês e ao mesmo tempo não quebrando esse patamar financeiro, se essa foi a maior dificuldade que ele enfrentou. Gringo pergunta, presidente, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou à frente do ABC nessas duas gestões aí que o senhor teve à frente do clube? Se foi mais essa questão do diálogo com a Justiça do Trabalho para tentar desbloquear verbas, ou se foi, por exemplo, às vezes a não ter que ceder tanto a pressões externas para contratações de jogadores em momentos de crise, como aconteceu ano passado na Série B e esse ano na Série C também? Não, assim, esse momento Gringo, de pressão, de contratar, de fazer algo nesse sentido, eu não tenho pressão. Assim, isso pode acontecer, às vezes que for, né? Assim, eu sou muito frio, né, nesse sentido, porque eu sei o que eu tenho para gastar, né? Então, assim, lá na minha casa, ou tem torcedor, quem quer que seja, se ele tem R$1.000 para fazer uma feira, ele não chega lá no supermercado querendo fazer 1.500 e levar 1.500. Ele vai fazer R$1.000. Então, assim, a mesma coisa é no futebol, no meu negócio, em tudo. Isso, esse tipo de pressão pode ser feito, eu não tenho problema nenhum, porque eu tenho uma responsabilidade para com o clube. Então, assim, se eu tenho essa responsabilidade, isso eu não levo com pressão, eu sei, às vezes quem está querendo
ele nem sabe o que realmente está acontecendo, o que tem, se tem recurso para isso ou não. Esse ano mesmo, eu já ouvi até pessoas da imprensa dizendo que o Botafogo da Paraíba contratou bem melhor, coisa e tal. Quer dizer, vários jogadores que foi para o Botafogo, quando nós tentamos contratar, o salário do cara era 50 mil reais. Eu não tinha como pagar. Então, assim, se você não tiver como pagar e você trouxer o jogador, logo, logo você vai cair, porque você não tem dinheiro para pagar e sem salário, funcionário nenhum vai render. Né? Isso que é uma realidade. Então, é melhor você pegar um operário que vai chegar aqui e vai se doar. Né? A gente sabe que muitas vezes não vai render o que a gente quer, mas em todos os momentos que a gente precisar, ele vai estar lá. Então, assim, ele vai se doar, ele vai jogar com garra, né? É isso que a gente precisa. Né? Agora sim, essa questão do orçamentária, aí sim, é um problema que eu enfrentei com bastante dificuldade. Né? E olha que a gente teve muita habilidade e diálogo para mudar. Então, assim, o tempo que eu estou aqui, para vocês terem uma ideia, nós tivemos que negociar com 3 juízes diferentes. Né? E isso dá uma dificuldade porque a gente dá uma dinâmica num determinado pensamento com o juiz, já achando que eu já sei como é que o juiz trata, já sei como é que a gente vai trabalhar. Aí de repente muda, e você vai ter que mudar a sua estratégia também. Então tudo isso dificulta demais, porque é o recurso do clube que está ficando em outro lugar que não é dentro do clube para a gente poder fazer o investimento necessário. Dentro do futebol principalmente, que aí o ABC Futebol Clube, não tem jeito, você tem que fazer o máximo. Né? Mas mesmo assim, gringo, a gente, dentro do que nós passamos aqui no clube, nós temos aqui fazer aqui uma questão muito rápida. Eu comecei em 2020, a gente foi campeão ali invicto após 42 anos. A gente, em 2021, a gente não foi campeão estadual, fomos vice, mas a gente teve o acesso da D para C. Em 2022, a gente fez tudo que poderia fazer, ser campeão e também ter o acesso para B, após 5 anos. Né? E em 2023, nós começamos muito bem a temporada, fazendo uma das melhores campanhas do clube na Copa do Nordeste. Avançamos muito na Copa do Brasil. Né? E começou o erro, foi o ABC ter passado por tudo isso e o estadual ir lá para o mês de junho para finalizar. E aí a gente já não tinha como mais fazer contratações para o estadual. Né? E aquela série de contusões que todo mundo já sabe, não adianta a gente ficar colocando, mas colocando aqui que a gente teve bons números dentro do clube também. Né? Então, assim, finalizando, nós tivemos no clube 2 acessos, 2 permanências e 1 queda. Então, assim, no frigir dos ovos, né, a gente tem um saldo bastante positivo. Para finalizar, presidente, mensagem aí para o torcedor ao final desse seu segundo mandato, né? 4 anos à frente do ABC Futebol Clube. O que é que o senhor gostaria de dizer para o torcedor do ABC que está assistindo aqui a Marcos Lopes TV para esse encerramento aí do seu mandato? Eu gostaria de agradecer demais ao torcedor alvinegro. Eu acho que nos momentos que nós tivemos com bastante dificuldade como esse agora, né? O torcedor veio e demonstrou realmente que é alvinegro, né, independente de quem esteja aqui, que eu sempre disse isso, né, eu não quero que o torcedor defenda presidente, defenda o clube. É o clube que hoje eu estou presidente, amanhã eu vou estar lá na arquibancada, juntamente com eles, torcendo da mesma forma. Então, assim, eu não tenho outra palavra a não ser obrigado, torcedor alvinegro. É isso, Marcos, Dionísio, todo mundo está acompanhando aí, esse é o presidente Bira Marques. Valeu, presidente, obrigado, sucesso aí na caminhada, tamo junto, viu? Valeu, o presidente mandando um abraço para todos aí, Marcos, com vocês aí. Valeu, daqui a pouco